Olá, tudo bem? Aqui é tio Saulo. Hoje, na nossa segunda aula virtual de ciências, nós vamos falar sobre um tema muito importante, né, que está no nosso livro, que nós não havíamos visto na escola ainda, mas nós veremos hoje nessa aula virtual, ok? Então, eu peço que você preste bastante atenção nos slides, no conteúdo. Pode pausar o vídeo, voltar, pode postar nos comentários alguma dúvida que você tiver, também no grupo. E é isso aí. Na aula passada a gente viu sobre é, energia, sobre ímãs e magnetismo, certo? E hoje nós vamos entrar em um novo assunto chamado de energia térmica, tá bom? Que é a energia associada ao calor. Mas antes da gente entrar de fato no assunto de energia térmica, vamos corrigir a atividade que a gente deixou na última aula, certo? Então a última atividade foi sobre ímãs e magnetismo, e a primeira questão era: o que são ímãs? Bom, gente, como a gente já tinha visto na aula passada, né? E a resposta dessa questão, obviamente, é que os ímãs são objetos metálicos capazes de atrair metais utilizando o magnetismo. Né? A segunda questão trata do seguinte, de você dar exemplos de objetos que podem ser atraídos por ímãs. E aí, como exemplos, a gente pode citar moedas, pregos, alfinetes e qualquer objeto que possua ferro. Como a gente sabe, o ferro ele é atraído por um ímã. E a terceira questão era: como podemos fazer dois ímãs se atraírem? E como podemos fazer eles se repelirem? Então, pessoal, como a gente tinha falado, para eles se atraírem, os polos opostos precisam estar de um de frente para o outro. Ou seja, por exemplo, o polo norte tem que estar de frente para o polo sul, ou o polo sul tem que estar de frente para o polo norte. Né? Aquela velha ideia dos opostos se atraem. E para eles se afastarem ou se repelirem, é a mesma palavra, é o mesmo significado, os polos iguais devem estar de frente de um para o outro. Ou seja, polo norte virado para o polo norte e o polo sul virado para o polo sul. Então vamos começar falando sobre energia térmica, ok? Bom, pessoal, como eu já tinha falado brevemente, a energia térmica está associada com a temperatura dos corpos ou objetos. Por que eu digo corpos e ou objetos? Podem ser objetos, coisas que a gente pode pegar, materiais e corpos, que eu estou me referindo ao corpo humano, corpo de um animal. Né? Quanto maior a energia térmica de um corpo ou objeto, maior é a sua temperatura, tá bom? Você pode também chamar energia térmica de outra coisa, que a gente conhece muito bem, se chama calor, certo? Mas não é o calor daquele que a gente diz, ah, que calor, hoje está muito quente. Tem um pouco a ver, né? Mas a energia térmica associada à temperatura, né, o calor, no caso, tem a ver com a quantidade de energia térmica que existe em um corpo ou objeto. Para que a gente possa saber a temperatura de um objeto ou de um corpo, nós utilizamos uma ferramenta bastante conhecida, que eu acho que vocês até já usaram, chamada termômetro. Né? Quando você está com febre, o que é que você usa para medir sua febre? Exatamente, termômetro. E abaixo nós temos aí uma foto com vários tipos diferentes de termômetros. Tem aquele termômetro que a maioria de nós temos, que é o termômetro de mercúrio. Temos os termômetros mais modernos, que são os digitais. Temos os termômetros que a gente encontra geralmente em indústrias, que são esses aqui, os termômetros industriais. Tem termômetro a laser, enfim.
vários tipos de termômetros diferentes, ok? Então, quando dois corpos, né, ou objetos, perdão, apresentam temperaturas diferentes, né? Cada corpo, cada objeto tem uma temperatura, né? O meu corpo tem uma temperatura que pode ser diferente do corpo de outra pessoa. Por isso que às vezes duas pessoas estão no mesmo lugar, mas uma diz assim: "Ah, eu tô com calor", e a outra pessoa diz: "Ah, eu tô com frio", né? Então, quando dois corpos, né, apresentam temperaturas diferentes, ocorre um processo que a gente chama de transferência de calor entre esses corpos, até que eles alcancem a mesma temperatura. Um exemplo muito claro é quando você vai ferver a água, por exemplo. Você coloca a água lá na panela, no fogão, né? E aí, com fogo aceso, lógico. E aí o fogo ele vai começar a esquentar o fundo da panela, correto? E a água que está ali, ela está numa temperatura. E o fundo da panela, ele está aumentando de temperatura, né? E aí, como a água e o fundo da panela estão com duas temperaturas diferentes, existe uma troca de calor e a água vai começando a esquentar. O calor vai subindo na água, né? As bolinhas de água vão subindo e a água vai começando a ferver. E como vimos em magnetismo, né? Vocês lembram que eu disse que existem materiais, existem materiais, essa é a palavra correta mesmo, que são atraídos por ímãs, e outros tipos de materiais que não são atraídos. Por exemplo, você não tem como fazer um pedaço de madeira ser atraído por um ímã, porque ele não tem propriedades magnéticas. A madeira não tem propriedades magnéticas. Porém, a mesma coisa se aplica à questão do calor. Existem materiais que conduzem o calor um pouco melhor que os outros, como é o caso do ferro e do alumínio, né? Eles têm essa característica de transportar bem o calor, né? Mas, em contrapartida, também existem outros materiais que conservam muito bem a temperatura. Por exemplo, o isopor e a madeira, né? Quando você vai comprar alguma coisa na rua, né? Uma pessoa vendendo din-din, por exemplo, ela vende dentro de uma caixa de isopor. Por quê? Porque a caixa de isopor ela vai conservar a temperatura do din-din, né? E esses tipos de materiais nós damos o nome de isolantes térmicos, ok? Por exemplo, corpos, né? Eu coloquei corpos, mas eu já estou generalizando um pouco mais. Estou colocando todas as coisas. Objetos que conduzem muito bem o calor. Panela de alumínio. É por isso que a maioria das pessoas utiliza esses tipos de panela para fazer comida, né? Essas panelas em específico, elas, assim, se você for fazer arroz e esquecer, é bem facinho o arroz queimar. Por quê? Porque ela esquenta muito rápido. Colher de alumínio, né? Porque se você pegar a comida com a colher e a comida tá quente, ela faz com que aquela temperatura da comida se mantenha. A água, a água também conduz muito bem o calor. A água, ela evapora muito fácil e ela também resfria em um intervalo entre a água congelar e a água evaporar, ele é um intervalo consideravelmente pequeno. Existem outros materiais que são muito mais difíceis de virar líquido ou de virar ou de virar gás, por exemplo. Por exemplo, a água ela passa do estado sólido, que é o gelo, para o líquido, que é a água líquida que nós conhecemos, a partir de 0 graus. 0 graus. E ela passa de água líquida para vapor
a mais ou menos 100 graus. Então não é muito difícil, né, chegar nessa temperatura. Já o ferro, por exemplo, ele só derrete a quase 1000 graus. Né? Então é 10 vezes mais calor, né, do que a água que é necessário para poder derreter o ferro. Só uma informação, enfim, uma informação, uma curiosidade. E o corpo humano também conduz muito bem o calor. É por isso que a gente tem muitas variações de temperatura durante o dia. Se você está no canto onde tem ar-condicionado e está frio, né, o seu corpo vai ficar frio bem rapidinho. Se você for para um lugar que você tem assim uma temperatura mais alta, seu corpo ele vai ficar mais quente. Né? E aí é bom tomar cuidado com isso, porque, por exemplo, quem tem é porque me fugiu o nome agora. Quando ocorre uma troca de calor, uma troca de temperatura muito rápida de um lugar que você está que é muito frio, você vai para um lugar que é muito quente, o seu corpo sente essa diferença, entendeu? Por isso que ele conduz muito bem o calor. Eu acho que eu repeti o slide aqui sem querer, peço desculpas. Corpos isolantes térmicos, né? Corpos, materiais que são muito bons para poder conservar a temperatura. O isopor, ele é unânime, ele é um material muito bom para conservar a temperatura, né? Tanto de coisas quentes como de coisas frias. Não pense que o isopor só serve para conservar coisa fria, não. Também serve para conservar coisa quente. É por isso que às vezes quando uma pessoa compra quentinha, ela vem naquelas marmitinhas de isopor ou naquelas marmitinhas de alumínio também, né? Que também é outro material que é bastante é bem bom para poder conservar a temperatura. Madeira também é um isolante térmico muito bom. Ele é utilizado, enfim, para vários fins. Principalmente casas que possuem piso de madeira, elas têm tendência a ser mais frias, porque a madeira ela conserva aquela temperatura mais amena por um tempo maior. A lã, vocês sabem o que é a lã? É aquela coisinha que as pessoas tiram das ovelhinhas, né? A lã, ela serve para fazer muita coisa, roupas, por exemplo, principalmente roupas de inverno, porque elas conservam a temperatura do corpo mais facilmente. Assim você tem tendência a não sentir tanto frio utilizando uma roupa de lã, né? Mas aqui no Brasil, só em alguns lugares que isso se aplica, né? Porque a gente sabe que aqui onde a gente mora, se a gente usar uma roupa dessa, Ave Maria, a gente, né, fica pingando de suor. E o vidro, perdão, que o vidro ele é também um bom isolante térmico. Por exemplo, nas garrafas de café é utilizado o vidro, garrafinha térmica, é utilizado o vidro para poder manter aquela temperatura ali do café ou de alguma outra bebida que você venha a colocar dentro. E estudar essa questão da energia térmica é muito importante, porque ela tem muita aplicação no nosso dia a dia, mesmo que a gente nem perceba. Por exemplo, o fogão a lenha, que estão vendo aqui uma fotinha do fogão a lenha, né? A madeira que você usa, a lenha que você usa, ela vai substituir o gás de cozinha, né? Aquele gás lá do botijão, que serve de combustível nos fogões comuns. Lembra que no slide anterior eu falei que a madeira era um bom isolante térmico? Tá aqui a aplicação dela. Ó. A lenha de uma árvore, madeira, né? Ela vai conservar ali aquela temperatura por bastante tempo. E no fogão a lenha, logicamente, tem essas chapas aqui de alumínio, geralmente, ou ferro, que também conduzem muito bem o calor e aí faz com que a comida cozinhe mais rápido. E eu particularmente amo fogão a lenha, porque eu acho que a comida fica até mais gostosa. Algumas casas existem esses painéis, tá? Que são painéis de aquecimento. Esses painéis eles captam a temperatura do ambiente, né? E eles esquentam a água que, por exemplo, as pessoas usam para tomar banho no chuveiro elétrico, enfim. E na produção também de aço. Aqui no Ceará, no Pecém, existe uma fábrica dessa, né, que a gente chama de siderúrgica, né, que é exatamente o lugar onde é produzido esse material.
Para que se produza o aço, né, como é um objeto, né, metálico, né, que vem de, de características de objetos de ferro, ela precisa de uma quantidade de calor muito grande, né? Então, para eles fazerem isso, eles queimam o carvão mineral e aí fica parecendo essa lava vulcânica aqui que proporciona a produção do aço, ok? Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, falem no grupo, tá bom? Essa aqui é a nossa atividade de casa, certo? São 3 questões, tá bom? As 2 primeiras questões na verdade, a questão 2 do livro de ciências, está na página 33. A primeira questão é: quais recursos são usados para produzir a energia térmica? Então você pode pesquisar no livro ou na internet, ou se tiver com dúvida pode falar no grupo. A segunda questão é: dentre os materiais que você mencionou na questão anterior como resposta, qual desses você acha que tem um impacto menor no ambiente? Ou seja, qual desses materiais que você respondeu na primeira questão, você acha que prejudica menos o meio ambiente, né? Que destrói menos árvores, enfim, que agride menos a natureza. E a terceira questão é: dê exemplos de materiais que conduzem bem o calor, bons condutores de calor, e exemplos de materiais que são isolantes térmicos, certo? Faça essa atividade no seu caderno, copie as perguntas e as respostas, tire uma foto, coloque a hashtag não são férias, tá bom? E poste lá no grupo, certo? Que eu vou estar esperando a sua foto, ok? Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Muito obrigado pelo empenho nas atividades. Nós vamos seguindo com essas aulas ao longo da semana. Amanhã vai ter aula de matemática e quinta-feira vai ter aula de geografia, tá bom? E aí na sexta-feira eu vou passar umas atividades para vocês fazerem ao longo do final de semana, ok? Fique em casa, cuide-se, tome bastante suco de laranja, tome bastante água, se hidrate, fique em casa, tá bom? E em breve nós voltaremos, tá bom? Um abraço a todos e até logo.